alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia, onde estamos estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, que tem como título geral do trimestre o Evangelho de Marcos. E hoje nós analisaremos o tema O Senhor Ressuscitado e iremos analisar o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, verso a verso. E eu pergunto para você, você tem gostado da lição deste trimestre? Você foi abençoado, abençoada, aprendeu muitas coisas aqui com os nossos complementos históricos, geográficos, complementos e suplementos teológicos. Eu espero que sim, eu espero que você tenha sido ricamente abençoado com essas nossas gravações, com esses nossos estudos. Tem sido uma bênção para mim dedicar tempo para estudar e gravar aqui esses vídeos para vocês. É uma bênção podermos estarmos unidos, nem que seja através da rede social, através do YouTube, dos vídeos aqui. E estou sempre orando por vocês, agradeço a todos os comentários, agradeço aqueles que já se inscreveram aqui, aqueles que sempre dão o seu like, aqueles que sempre estão compartilhando os vídeos para as outras pessoas, nos ajudando nos comentários, interagindo conosco. Isso é uma bênção. E a pergunta que eu tenho para você é, você já adquiriu a sua lição da Escola Sabatina para o próximo trimestre? Na próxima semana nós já iremos estudar outra lição, que é essa lição aqui, que é Temas do Evangelho de João. E o autor da lição de João, ou melhor, desta lição de temas do Evangelho de João, é o mesmo autor da lição de Marcos. O mesmo autor, ou seja, tem dois autores e um destes autores é também Thomas Shepard. Nós iremos analisar a história ainda de Jesus com base nas perspectivas de João, tá bom? Se você ainda não adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, eu deixo aqui o meu incentivo, o meu desafio, para que você também possa adquirir a sua e você também venha ter o seu alimento espiritual, o seu maná, para que nós possamos juntos estudarmos a Bíblia através deste guia. Você pode fazer a sua assinatura ou fazer o pedido da sua lição da Escola Sabatina pela Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br, ou você também pode fazer o seu pedido da lição da Escola Sabatina também através da editora Luz do Mundo, a editora do amigo do canal Adventismo Vivo. E você pode pedir a sua lição ali com o Tiago e a Fernanda Welker, são nossos amigos, e eles também estão divulgando e fazendo assinatura. Eu vou deixar aqui no link o link para que você possa pedir ali. Eu vou deixar aqui na descrição o site para que você possa entrar e fazer o seu pedido, e também vou deixar na descrição do vídeo o site, o WhatsApp deles, caso você queira também pedir a sua lição da Escola Sabatina. Não importa, aonde você pedir, o importante é que você tenha a lição da Escola Sabatina para o próximo trimestre, tá bom? Tendo dito isso, nós vamos agora para o nosso estudo da lição número 13, que tem como título O Senhor Ressuscitado. E logo de início, nós precisamos fazer algumas perguntas que nos direcionem, ou seja, são perguntas norteadoras. Sempre que você for estudar a lição da Escola Sabatina, faça algumas perguntas que você gostaria que elas fossem respondidas ao longo da semana, ao longo do seu estudo. Isso vai incrementar o seu estudo, vai trazer uma riqueza de detalhes, vai também empolgar você naquela busca constante pelas respostas. Então a pergunta que temos logo de introdução, na tela você tem aí, quem ressuscitou Jesus? Nós vemos alguns textos que dizem que foi Deus o Pai, que foi Deus o Filho, outros textos que dizem que é o Espírito Santo, ou foi o próprio Jesus que ressuscitou a si mesmo, ainda estando morto. Nós precisamos ter resposta para essa pergunta. Outro tema que iremos estudar é sobre as testemunhas da ressurreição, sobre o batismo como memorial da ressurreição e não o domingo, as evidências de que a ressurreição não foi uma fraude. Nós veremos e daremos aqui respaldo para que você conheça essas evidências e tenha esse complemento para saber da razão da sua fé. Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita no dia da festa das primícias. Será que isso tem
algum valor importante para nós na lição dessa semana? Vamos ver. Ainda analisaremos também a grande comissão de Jesus. Ainda a lição fala que em Marcos 16, o último capítulo desse evangelho, estudaremos o que aconteceu após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o momento de sua ressurreição e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Terceiro parágrafo. Em segundo lugar, estudaremos também os primeiros versos de Marcos 16, ligando o texto a um tema que permeia o livro. Qual será o texto e o tema que permeia o livro? Muito bem, vamos analisar aqui então quem ressuscitou Jesus. Existem textos dos mais diversos que nos dão uma luz sobre esse assunto. Olhem só, quando vamos em Romanos 8, verso 11, diz assim: se habitais em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ainda nós podemos ver Gálatas 1:1, que diz: Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de algum homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então temos um texto que diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, outro diz que o Pai ressuscitou a Jesus. Ainda temos as próprias palavras de Jesus em sua pregação de João 10, onde ele diz no verso 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então você note a palavra reassumir e a palavra reavê-la. Ele mesmo diz que daria sua vida e ele mesmo a reassumiria, teria poder para reavê-la. Então nós notamos que a Bíblia tanto diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, como Deus o Pai ressuscitou Jesus e o próprio Jesus ressuscitou a si mesmo. Aí nós vemos a presença da Trindade, como a Bíblia diz no início: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava unida nesse propósito de criar o ser humano, agora também a Trindade está unida no propósito de ressuscitar ao Filho de Deus, a ressuscitar Jesus, porque todo o universo estava em questão aqui. Precisava de Jesus ser ressuscitado e ambos estavam conectados nesse processo. É interessante porque a Bíblia diz em Jó capítulo 33, o verso 4, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus me fez, né? Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então o Espírito Santo também estava no início, na criação do ser humano. Pois bem, dito essas palavras de introdução aqui, vamos para a parte do domingo que tem como título Alegrando-se na Ressurreição. Leia Marcos 15, 42 e 47. Estes textos nós lemos na semana passada. Também nos sugere ler capítulo 16, verso 1 a 6. E o que aconteceu nessa passagem e por que essa história é tão relevante para a narrativa da ressurreição? De primeira mão, nós precisamos ler então o texto. Marcos 15, verso 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pelas informações do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Por que a lição pediu para lermos esse texto aqui, que é um texto que já foi lido na semana passada? Porque aqui existem alguns pontos que precisam ser ressaltados para entrarmos no capítulo 16. Jesus foi posto num túmulo que era novo, nunca ninguém havia sido sepultado ali. José de Arimateia o enrolou em lençóis. Também uma pedra foi posta no local, guardando o corpo. E outra coisa diz que Maria Madalena, Maria, a mãe de José, essas mulheres, elas viram onde o corpo foi depositado. Elas foram até o local porque elas tinham interesse de voltar naquele local para ungir Jesus.
Jesus foi sepultado na sexta-feira à tarde e aquelas mulheres no domingo, no sábado à tarde, no sábado depois do pôr do sol, elas compram especiarias, unguento, preparam todos os perfumes para ungir o corpo de Jesus no domingo pela manhã. E olhem só, existe o relato de várias testemunhas da sua morte e de seu sepultamento. As mulheres, os soldados, José de Arimateia, os discípulos, o próprio Pilatos que pediu que pudesse ser notado pelo comandante que ele realmente estava morto. Jesus estava morto. Não foi algo que precisamos ter dúvidas. Jesus estava morto. E existem evidências que comprovam isso no próprio texto bíblico, nos relatos dos personagens. E nós vemos também que os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação, que era a sexta-feira. O sábado, o Senhor descansou na sepultura e os discípulos fizeram o mesmo. Eles estavam com medo, estavam preocupados, estavam escondidos. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o 4º mandamento. Então o 4º mandamento não foi diminuído de forma alguma aqui. Os discípulos, mesmo com medo, mesmo escondidos, eles guardaram o sábado conforme o mandamento, como diz em Lucas 23, a partir do versículo 53 em diante. E nós vemos que Jesus também não ressuscita no sábado, mas ressuscita no domingo. No sábado à noite as mulheres compraram especiarias e no domingo pela manhã foram ao túmulo com o desejo de completar o processo típico de sepultamento, né? E evidentemente Jesus não estava lá. Agora, olhem só, a nossa lição, ela pede para nós analisarmos aqui ainda Marcos 16, o verso 1 ao 6, que diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Perceba que o nome das mulheres são praticamente os mesmos nomes das mulheres que estavam na sexta à tarde, vendo onde o corpo de Jesus foi sepultado. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Nesse instante, elas notam que a pedra que cobria ali a entrada do sepulcro, ela tinha sido removida. Precisava de pessoas fortes para remover aquela pedra. E um anjo assumindo uma forma humana, mas por mais que ele estivesse assumindo a forma humana, uma luz cobria o seu rosto, trazendo um brilho muito grande a si. Era um anjo com a forma humana. E nós notamos que essa história toda está relatada no livro O Desejado de Todas as Nações, que eu sempre faço questão de mencionar aqui, que é um texto complementar muito importante, e o tema do capítulo que você pode estudar essa semana é o capítulo 81, onde fala da sepultura vazia, e também o capítulo 86, que fala da grande comissão. Capítulo 81, logo no início dele aqui, traz um detalhe muito importante que você precisa ter em mente. Que detalhe é esse, pastor? Capítulo 81 diz que quem ressuscitou Jesus foi um anjo forte e poderoso. Este mesmo anjo, o mensageiro que ocupava a posição, o mensageiro que ocupa a posição da qual caiu Satanás. E aqui diz assim: esse mensageiro era o que ocupa a posição do qual Satanás caiu. Era aquele que nas colinas de Belém proclamava o nascimento de Cristo. Então um fato interessante aqui, que o anjo que vem para ressuscitar Jesus é nada mais, nada menos do que o anjo Gabriel, aquele que assumiu o lugar de Satanás, aquele lugar que Lúcifer ocupava no céu, um anjo cobridor, um anjo querubim da guarda, um anjo responsável por todos os outros anjos, um líder. Agora não é mais Lúcifer, mas sim anjo Gabriel, e ele vem para ressuscitar Jesus. Daqui a pouco veremos um pouco mais sobre esse assunto, como ele remove a pedra, de como há um terremoto, de como os soldados ali ficam atemorizados. Agora, na sequência do texto, nós vemos esse relato onde as mulheres vão até o sepulcro, Jesus não estava lá. Já no segundo século depois de Cristo, muitos cristãos viam o significado do fato de Jesus ter ressuscitado no domingo.
e isso se tornou base para a santificação desse dia. Mas é isso que o Novo Testamento ensina? No Novo Testamento, nós temos apenas 8 passagens bíblicas que falam ou se referem ao primeiro dia da semana. E nenhum deles tem autorização ou uma ordem para que se guarde o primeiro dia da semana. Você conhece isso. A Bíblia não diz em nenhum momento em que precisamos guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, qual seria então o memorial da ressurreição, se não é o domingo? É onde nós vemos agora em Colossenses 2, verso 10 ao 12, onde diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou seja, a fé. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo ele é um memorial da ressurreição. Como diz lá em Romanos capítulo 6, do verso 3 e 4, ali diz para nós que quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado. Nós somos como Jesus foi sepultado, nós também somos sepultados ou sepultamos o velho homem. Abandonamos as nossas velhas práticas que estão em oposição ao reino de Deus. E quando levantamos da água, isso representa também a ressurreição para a nova vida, vivemos em novidade de vida. Então, como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também morremos para o pecado, sepultamos a velha vida e ressuscitamos para uma vida nova com Jesus, tá certo? Então, qual é o memorial da ressurreição de Cristo? É o batismo, que representa a renovação, o novo nascimento, a restauração, um recomeço, uma nova vida em Cristo Jesus, disposto a viver com Ele e para Ele, deixando Ele viver em nós. Que incrível, que magnífico, não é mesmo? Esse é o memorial da ressurreição. Então, Cristo ele triunfou sobre a morte e em sua ressurreição nós obtemos também a certeza da nossa própria ressurreição. Quando nos batizamos, estamos dizendo assim: eu creio, eu sei em que tenho crido, e eu estou bem certo que Ele guardará o meu tesouro até o fim chegar. Ou como Jó, podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive, a sua tumba está vazia, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nações para me trazer o galardão. Em sua segunda vinda Ele vai dar o galardão e vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Por que cremos nisso? Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Ele ressuscitou, podemos crer no amanhã, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 3. Através da ressurreição de Cristo, nós temos a certeza de que nossos pecados são perdoados. E também nós entendemos que Ele nos regenerou, ou seja, nos concede poder mediante o Espírito Santo para vencer as lutas diárias, para termos fé em Jesus, para orarmos com confiança. Sabemos que Ele nos dará capacidade de obedecermos os seus mandamentos, porque a Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos e que nós precisamos sim lutar para guardar todos os mandamentos. Agora, faz uma pergunta aqui. Como ter essa certeza de Pedro sobre a ressurreição de Cristo? Nós podemos ter inúmeros pontos em que temos a certeza de sua ressurreição. Vamos analisar isso um pouquinho mais adiante. Olhem só, nós vamos agora para a parte de segunda-feira que tem como título Pedra Removida. O que essas passagens têm em comum? E nos sugere ler aqui Marcos, capítulo 16, verso 1 ao 8, que diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Ou seja, nós já lemos esse texto, onde elas vão até o sepulcro, viram a pedra que estava ali, que tinha sido removida. Então, como é que essa pedra foi removida? O verso 7 e 8 é que nós não lemos, que diz assim: ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque elas estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Não disseram nada a ninguém. Existe alguma evidência no Antigo Testamento de que Jesus ressuscitaria? Nós sabemos que, como lemos o Evangelho de Marcos por completo, muitos e muitos momentos Jesus disse: olha, eu irei para Jerusalém, ali me maltratarão, eu morrerei e no terceiro dia ressuscitarei.
Mas os discípulos não entenderam isso, como já vimos em outras lições, como Jesus estava sempre mesclando coisas literais com coisas simbólicas, eles não entenderam, achavam que Jesus estava se referindo a alguma coisa de forma simbólica ali. Mas no Antigo Testamento, fala alguma coisa com respeito à ressurreição de Jesus? Olhem só o texto. Salmo 16, verso 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte. Ou a palavra morte aqui é Sheol, que significa sepultura. Não deixarás a minha alma na sepultura, ou não deixará na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quem disse as palavras foi Davi. E lá em Atos capítulo 2, verso 24 até o 27, Pedro, falando sobre a ressurreição de Jesus, logo após a sua ressurreição, após a sua ascensão, ali no Pentecoste, quando Pedro começa a pregar e muitas pessoas se convertem, ele liga este texto de Salmo 16, verso 10, dizendo o seguinte: a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Aqui dizendo sobre o repouso de Jesus ali da sexta-feira até o domingo pela manhã, a carne que repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Pedro usa esse texto de Salmo 16, verso 10, alguns textos um pouco antes e alguns textos depois, para dizer que esse texto se refere a Jesus Cristo e que ele seria ressuscitado. Ainda, nós notamos que em Mateus 27 tem um complemento interessante aqui. No verso 62 e 64, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, eles estão aqui se referindo a Jesus, enquanto ele vivia, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com a segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Vejam só, até mesmo aqueles que eram inimigos de Jesus tinham ouvido Jesus pregar que ele ressuscitaria no 3º dia. E eles se lembram das palavras de Jesus e pedem a Pilatos que Pilatos coloque a sua guarda ali ao redor do túmulo para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. Guarde isso aqui na sua mente, porque isso é muito importante. O livro O Desejado de Todas as Nações diz que nesse momento o próprio Satanás exultou. Jesus havia morrido, estava na sepultura. E ele colocou todas as suas potestades, seus anjos malignos, as suas hostes de seres celestiais para guardar o túmulo juntamente com os guardas. Se Jesus ressuscitasse, tudo estava perdido para Satanás. Mas o evangelho é sobre alguém que viria, contra o mal lutaria e venceria afinal. É isso que diz a música de introdução aqui do nosso canal, não é mesmo? E foi isto, justamente isso que aconteceu. Satanás não queria que isso acontecesse e coloca ali anjos do mal, anjos demônios, para guardar aquele ambiente, aquele local. E você então vê que todos esses textos mostram para nós que a pedra seria removida. Mas quem remove a pedra? Um anjo do Senhor, o anjo poderoso de Deus, Gabriel, desce do céu. E neste momento, um grande terremoto acontece. Remove a pedra e chama o nome de Jesus. Desenrola o manto que está em volta de Jesus ali. E Jesus dobra todo aquele manto com as suas próprias mãos e deixa ali em cima. Mas antes é interessante que diz que um anjo do Senhor afugenta todos os anjos malignos. Os soldados que tinham cuspido, matado a Jesus, veem Jesus ressuscitando. Eles ficam trêmulos de medo e ao ver o anjo, todos eles desmaiam naquele terremoto. Você pode conferir isso aqui no capítulo 81 do livro O Desejado das Nações. É interessante esse fato de que o anjo é que vem, que chama Jesus. Jesus é ressuscitado e o anjo desenrola aquele pano que cobria Jesus. Mas Jesus, ele por si mesmo, pega aquele pano, dobra o pano e coloca sobre o local onde ele havia sido colocado naquela sepultura. Interessante, não é mesmo? Como Jesus se preocupa com questões muito importantes e com também detalhes. Jesus está preocupado com coisas grandiosas do universo, como galáxias, como os astros, como as estrelas que são gigantescas,
mas também Jesus está preocupado com os átomos, com as células, com os prótons, com nêutrons, com a minha vida e com a sua vida, com as questões que você acha que às vezes é insignificante, que o céu não se preocuparia com elas. Jesus se preocupa com a sua vida, com a sua saúde, com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual. Ele está preocupado se você terá como pagar aquele boleto no final do mês, aquele aluguel, aquela conta de água, aquela conta de luz. Ele está preocupado com aquela doença, aquele sentimento que você guarda no seu coração, com as suas ânsias, com seus planos, com seus sonhos. Ele se preocupa com você. E aqui ainda diz que várias testemunhas viram Jesus. Quais são as principais evidências de que refutam a ideia de fraude na ressurreição? Muitas pessoas dizem que a ressurreição de Jesus foi uma fraude, que não há como ele ter morrido, ou melhor, não há como ele ter ressuscitado. Alguns dizem que ele não morreu, mas nós vemos as evidências bíblicas na semana passada e nessa também, de que realmente conferiram. Aqueles homens eram homens treinados, soldados, e eles sabiam quando uma pessoa estava morta. Uma lança penetrou o lado de Jesus e ele realmente estava morto. O túmulo estava vazio. A ausência do corpo de Jesus no túmulo, constatada por diversos testemunhas, incluindo seus próprios inimigos, é um dos primeiros indícios da ressurreição. Se fosse uma farsa, o corpo poderia ser exibido para refutar as alegações e ninguém nunca encontrou o corpo de Jesus. A evidência de que Jesus ressuscitou é que o corpo dele não está no túmulo, o túmulo está vazio. Uma segunda evidência é o testemunho das mulheres. No contexto cultural da época, o testemunho de mulheres tinha pouco valor legal. Se fosse uma invenção, nunca os discípulos, nem aqueles que estivessem por trás dessa fraude, desse trama, não faria sentido que eles primeiro relatassem o túmulo vazio, a ressurreição de Jesus, através de mulheres. Porque o testemunho de mulher não tinha valor legal naqueles dias. O testemunho dos apóstolos. Os discípulos antes estavam medrosos, em fuga, correndo de um lado para o outro, escondendo. Eles se tornaram logo após a ressurreição de Cristo ousados em proclamar a mensagem, estavam dispostos a morrer, a se entregar, a serem pedrejados, a serem mortos de cabeça e crucificados de cabeça para baixo, como o caso de Pedro. Como eles antes estavam com tanto medo, e se Jesus não tivesse ressuscitado, eles teriam coragem e ousadia para pregar a sua ressurreição, sendo que isso era uma farsa, que era uma mentira? Quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Quem estaria disposto a viver ousadamente por algo que fosse falsidade? Não. Esse contraste mostra para nós que antes eles estavam com muito medo, porque eles também temiam pelas suas vidas. Assim como fizeram com Jesus, farão conosco, então vamos fugir, vamos esconder. Mas quando veem que o Mestre tinha ressuscitado, agora sim eles têm coragem para testemunhar. Outro ponto ainda, as múltiplas aparições de Jesus. Jesus apareceu para várias pessoas em um grupo em diferentes momentos após sua morte. Paulo cita mais de 500 pessoas que viram ao mesmo tempo Jesus ressuscitado. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 6, dificultando a ideia de uma alucinação coletiva. Quem viu Jesus foram as mulheres, isso foi uma alucinação, isso não aconteceu. Como que mais de 500 pessoas podem ter uma alucinação coletiva? Não faz sentido. Então, olhem só que interessante. Nós lemos alguns textos anteriormente que diz que o anjo que estava no sepulcro, ele disse para as mulheres, olha, diga para os discípulos, diga também para Pedro, que Jesus ressuscitou, assim como havia dito, e assim como ele já disse no passado que iria encontrar com vocês após a ressurreição na Galileia, vá para a Galileia, porque Jesus vai encontrar com vocês lá. Jesus já tinha dito que iria encontrar com eles na Galileia. O encontro tinha sido marcado. Os discípulos se esqueciam disso, não lembravam disso, mas Jesus tinha marcado um encontro em algum monte na Galileia. E agora os anjos também reforçam isso. E eles todos vão para a Galileia. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece a várias pessoas, permanece 40 dias aqui na terra. Mas na sua ascensão, ele reúne todos em um monte na Galileia. E num sábado à tarde, Jesus ele ascende ao céu. E essas 500 pessoas que estavam ali veem Jesus ressuscitado. Muitas delas nunca tinham visto Jesus, mas ao ouvir contar sobre Cristo e da sua ressurreição, eles partem para lá para serem agora testemunha da sua ressurreição em todo o mundo. Ali Jesus então dá a sua grande comissão. Ainda o ponto 5 diz assim, transformação de Paulo. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, tornou-se um dos maiores defensores da fé após o encontro com o Cristo ressuscitado. Sua radical conversão é um forte indício da realidade da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como ele iria aparecer para
Paulo, e como Paulo, que era um devoto e zeloso perseguidor da seita dos cristãos, do povo do caminho, como ele iria mudar tão definitivamente, esta também é uma evidência que refuta a ideia da fraude da ressurreição. A propagação rápida do cristianismo em todo o mundo, o crescimento explosivo da igreja primitiva, mesmo meio à intensa perseguição, aponta para algo extraordinário que fundamentava a fé dos primeiros cristãos. Então vocês notem que Jesus ressuscitou e eles proclamaram a mensagem. Todas essas são evidências. Nós notamos que ainda no livro O Desejado das Nações, aqui no capítulo 81, tem um ponto muito importante que eu preciso ler para vocês aqui. Cristo ressurgiu dos mortos, capítulo 81, página 631. Como as primícias dos que dormem. Ele é representado pelo feixe movido, Levítico 23, verso 10 ao 12. E a sua ressurreição ocorreu no próprio dia em que esse feixe devia ser apresentado perante o Senhor. Está vendo aqui? As festas judaicas, elas não eram apenas comemorativas, mas também eram prefigurativas. Eu vou repetir isso aqui, preste bem atenção nisso. As festas judaicas não eram apenas comemorativas, não eram apenas para serem comemoradas ali na Páscoa, festa de tabernáculos, festa do pães asmos, festa das primícias, né? Não eram apenas comemorativas, elas eram prefigurativas, pois prefiguravam eventos importantes da vida de Jesus que aconteceriam. E isso é muito importante, porque diz que aquilo que em Levítico 23, verso 10 ao 12, que falava sobre o feixe, o primeiro feixe da colheita deveria ser levado diante do Senhor nessa data aqui da festa da primícia, que seria neste momento em que Jesus morre, no dia que ele ressuscita. Era o dia da festa das primícias. Sua ressurreição ocorreu no próprio dia em que esse feixe deveria ser apresentado perante o Senhor. Por mais de 1000 anos, essa cerimônia simbólica tinha sido realizada. Das searas eram colhidas as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém por ocasião da Páscoa, o feixe das primícias era movido como uma oferta de ação de graças perante o Senhor. Enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser lançada sobre os cereais, nem estes reunidos em maços. Então, antes do povo fazer a colheita, pegavam ali o primeiro feixe, levavam diante do Senhor, fazia toda aquela cerimônia de gratidão a Deus pela colheita, e só então depois das festas eles faziam a colheita. O feixe dedicado a Deus representava a colheita. Assim Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Jesus aqui estava cumprindo a prefiguração que era dada por essa festa, que era comemorativa, mas também profética. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4, o verso 14. Esse ponto é um ponto muito importante e você pode analisar isso nesse outro livro aqui que eu tenho aqui também no meu estúdio, já apresentei para vocês, A Astronomia e a Glória do Adventismo, escrito pelo Anderson Velten e pelo Juarez Rodrigues de Oliveira. Aqui na página 325, página 320 nós temos aqui esse capítulo que fala sobre as festas judaicas, e logo adiante na página 325 você tem aqui falando sobre as festas das primícias, e diz algo muito importante aqui. Como já ficou evidente, para cada momento importante de sua missão, Jesus ele assumiu um papel profético peculiar. Por exemplo, a entrada triunfal foi no domingo, ou seja, o dia que o cordeiro ele era levado e preso para ser morto no dia 14 para a Páscoa. Assim Jesus ele entra na cidade de Jerusalém no dia 10, no dia que o cordeiro era preso. No dia 14, o cordeiro era morto. Ou seja, no dia 14, Jesus ele participa da Páscoa, come a Páscoa com os seus discípulos, como vimos nas semanas anteriores, e ele institui a Santa Ceia, e ele sofre ali no jardim do Getsêmani, assim como o cordeiro seria morto. No dia 15, o cordeiro é morto, assim como Jesus também foi morto naquela sexta-feira. Então, ele era o cordeiro sendo separado na entrada triunfal. Na refeição pascual, ele era o cordeiro sendo comido. Um pouco mais tarde, no olivete, ele era o primogênito, o pastor sendo transpassado e ferido.
enquanto pendia na cruz, ele era um maldito, e agora na manhã da ressurreição ele é chamado de a primícias do que dormem. Nós podemos ver que lá em Isaías 26, verso 19, diz que os vossos mortos viverão e ressuscitarão. É uma promessa. Então, como já foi esclarecido aqui um pouco, antes que a colheita pudesse ter início, comemorava-se a festa das primícias, quando um pequeno feixe, constituído dos primeiros grãos amadurecidos da seara, era agitado pelo sacerdote perante o altar. Cristo explicou que o campo é o mundo e que a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, verso 36 até o 43. Nessa perspectiva, a colheita pode ser encarada como o arrebatamento dos fiéis por ocasião do segundo advento de Cristo. Nós podemos ver sobre isso em Apocalipse 14, verso 14 a 16, Isaías 26, verso 19. E em tudo isso nós vemos que ensina também o apóstolo Paulo, cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui é apresentado também o texto do Espírito de Profecia, o Desejado das Nações, que nós lemos. Depois, se você pode conferir, se você tiver esse livro em sua casa, você pode conferir também esses detalhes. Então todas as festas judaicas elas eram comemorativas, mas também elas eram prefigurativas e comprovavam algo. E Jesus, quando ele ressuscita no domingo pela manhã, ele comprova tudo isso. Ele evidencia que tudo o que estava profetizado a seu respeito iria se cumprir. Então, assim como se cumpriu a festa da Páscoa, a festa do pães asmo, a morte do Cordeiro, como se cumpriu também a festa das primícias, também irá se cumprir as festas do tabernáculos e todas as demais festas que existem. A festa do Pentecoste também se cumpriu, não é mesmo? Depois você pode analisar isso com mais calma. É muito interessante esses pontos. A explicação de que os discípulos roubaram o corpo não é verdadeira. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas. E mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, por que não foram presos por roubá-lo? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Olhem só esse texto do livro Desejado das Nações que está na tela. Página 631. Caifás conseguiu falar. Por fim, esperai, esperai, disse. Não digas a ninguém o que vistes. Então, olha só, assim que Jesus ressuscita, aqueles homens que tinham desmaiado pelo esplendor do anjo ou pelo terremoto, acordam, veem Jesus ressuscitado e eles saem trêmulos e correndo desesperado, entram na cidade e falam para muitas e muitas pessoas que Jesus tinha ressuscitado. Eles eram as primeiras testemunhas. Aqueles que tinham cuspido em Jesus, maltratado, aqueles que tinham batido na cabeça de Jesus com aquela coroa de espinho. Essas pessoas agora contemplam Cristo ressuscitado. E elas saem dizendo na cidade. Elas vão até os sacerdotes e diz para o sacerdote o que tinha acontecido. O sacerdote fica sem fala. E é nesse momento que ele consegue então falar e dizer: espera um pouco, não diga a ninguém o que viste. Então uma mentirosa história foi então posta na boca dos soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Aí se enganaram os sacerdotes. Como poderiam os soldados dizer que os discípulos tinham furtado o corpo enquanto eles dormiam? Ora, se dormiam, como podiam saber? E houvessem os discípulos provadamente roubado o corpo de Cristo, não teriam os sacerdotes sido os primeiros a condená-los? Ou caso houvessem as sentinelas dormido junto ao sepulcro, não teriam os sacerdotes se apressado a acusá-los a Pilatos? Olha que coisa interessante que o Desejado toca aqui. Se eles estavam dormindo, como viram que o corpo foi roubado pelos discípulos? Estavam dormindo, quem está dormindo não vê nada. Outra coisa, se eles tivessem acordado no momento e visto, alguém tinha impedido. E se eles tivessem fracassado em guardar o sepulcro de Jesus, e eram muitos, lembrem que nós vimos em Mateus 27 que eles foram colocados ali para que isso não acontecesse, porque isso era algo que eles já premeditavam que pudesse acontecer. Então eles eram pessoas que tinham falhado em seu dever e deveriam ser punidos. Os sacerdotes seriam os primeiros a ir até Pilatos e falar: olha, seus soldados não valem nada, eles não vigiaram direito o túmulo, olha só, os seus discípulos vieram e roubaram. E os discípulos também seriam procurados, seriam presos por isso. Notem que o restante do relato dos evangelhos e também o início o início do relato em Atos dos Apóstolos não diz de uma forma que os homens foram lá e prenderam os discípulos por causa disso. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma prova disso. Isso era uma mentira.
Era uma enganação. Agora, aqueles homens que eram soldados, eles foram até Pilatos e contaram todo para Pilatos. Contaram toda a verdade para Pilatos e Pilatos daquele dia em diante não teve mais paz, nunca mais teve paz. Porque ele estava tranquilo, né? Tinha tomado a decisão, lavado as mãos, Jesus já tinha sido morto mesmo, ele não estava preocupado demais, mas agora ao saber que ele ressuscitara, nunca mais ele teria paz. Primeiro, porque tinha condenado um inocente à morte. Outra coisa, era o próprio Filho de Deus, era o homem poderoso, era realmente quem ele dizia ser, o Rei dos judeus, o Rei do universo, o Criador e mantenedor da vida. Ele nunca mais teve paz. Algumas pessoas dizem, alguns antigos pais da igreja dizem que é provável que ele tenha morrido louco por ter feito isso. Mas não temos muitas evidências disso, tá bom? São apenas boatos. Agora, é interessante pensarmos nisso. Muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. E nós analisamos esses pontos, apresentamos as evidências e essas respostas para que possa ter respostas para dar razão na sua fé, certo? Vamos para aqui para a parte seguinte, terça-feira, mulheres junto ao túmulo. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperavam atentas para que passassem as horas de sábado. Não pensavam que em sua ressurreição, mas pensavam de que após o sábado, elas iriam lá para cumprir o sepultamento de Jesus de forma digna. Elas não lembravam das palavras de conforto de Jesus que ressuscitaria. A pergunta 4 diz assim: o que aconteceu e como as mulheres reagiram inicialmente? Nós lemos o texto aqui, o texto é esse que está na tela. Você pode ver que as mulheres ficaram com medo, elas tinham ido até o túmulo estava aberto, tinha ali 2 seres, né? Um que estava dentro do túmulo, outro lá de fora do túmulo que disse a mesma coisa: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito para vocês. E aquelas mulheres seguem para contar aos discípulos o que tinha acontecido. Desde o início, o Evangelho de Marcos declara que Jesus é o Messias. Mas a primeira pessoa não endemoniada que proclamou que ele era o Messias foi Pedro. Porque nós vemos que os demônios, sempre que se deparavam com Jesus, diziam: nós sabemos que tu és o Cristo, vieste nos atormentar ou nos destruir antes do tempo. E Jesus mandava com que eles se calassem. Por quê? Porque, sem dúvida, a principal razão pela qual Jesus fazia esses pedidos para que as pessoas se calassem era porque não era o tempo necessário ainda, não tinha concluído ainda o tempo necessário para ele concluir o seu ministério, né, de acordo com a profecia de Daniel 9, verso 24 a 27. Então, por isso, ele pedia o silêncio do povo. Mas agora, os discípulos e todas as pessoas comunicavam que ele era o Cristo. Até mesmo o soldado, quando Jesus morreu e disse: está consumado, disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Né? Um pagão reconhecendo que Deus era o Filho de Deus, enquanto os judeus o negavam, né? Eram incrédulos. Outro ponto interessante aqui na parte de terça-feira é que nessa cena, mesmo depois de terem sido informadas da ressurreição de Jesus, as mulheres, com medo e maravilhadas, fugiram do túmulo e, pelo menos no início, também não falaram sobre o que tinha acontecido. O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegamos ao fim do livro de Marcos, o que lemos? E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda parte. Por toda parte eles pregam o Evangelho, mas isso é que nós vamos ver um pouco mais na parte de quinta-feira, tá bom? Por que não devemos ficar calados sobre Jesus e o que ele fez? A quem você pode contar hoje sobre Jesus e o plano da salvação? Por que você deixaria de dar uma boa nova, uma boa notícia? Se algo traz o bem para você, você também deve querer esse bem para as outras pessoas. E assim, você já notou? Nós seres humanos, nós temos a necessidade de contarmos aquilo que é bom para os outros. Se você assiste um vídeo e acha legal, acha interessante, você quer mostrar para que alguém ache interessante com você. Se você descobre uma notícia, você quer passar essa notícia à frente. Parece que é algo natural do ser humano
querer dar boas novas. O ser humano, ele quer o bem. Se você descobriu algo que é bom para você, você também quer o bem para o outro. Como diz o Espírito de Profecia, o Evangelho é um mendigo dizendo para outro, pregando para o outro aonde encontrar pão. Nós somos os mendigos, aos farrapos, maltrapilhos, que estavam sem nada, sem nenhuma perspectiva boa. E nós encontramos ela em Jesus. Jesus tira o manto Jesus tira os farrapos de nós, coloca sobre nós um manto de justiça, nos dá perdão, nos dá sua graça, essa graça que perdoa, essa graça que nos regenera, nos dando força para obedecer. E aí, a partir disso, nós sentimos uma alegria tão imensa e queremos falar para as pessoas. Assim como eu, falando para vocês através desses vídeos, deste canal, você falando através dos estudos bíblicos, através da mensagem pregada, através de um folheto, através de um livro distribuído, através de orações feitas em favor dos incrédulos. Tudo isso nós podemos fazer pregando sobre o plano da salvação e pregando através do nosso testemunho. Vamos para a parte de quarta-feira que fala aparecendo a Maria e a outras. O que o texto de Marcos, verso 9 a 20, acrescenta a história da ressurreição. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Nós estudamos aqui há algum tempo atrás, algumas pessoas parece que não entenderam muito bem, parece que não ficou muito claro. Maria Madalena é a mesma Maria, irmã de Lázaro, a mesma Maria, irmã de Marta, aquela mesma mulher que leva o vaso de alabastro, que quebra o perfume na cabeça e os pés de Jesus, que unge Jesus para o sepultamento, porque não houve tempo para que Jesus fosse ungido. Porque quando foram ungir Jesus, naquela sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, melhor dizendo, e quando foram ungir a Jesus na sexta-feira, o sol já estava entrando, já ia começar o sábado, não teve tempo. E no domingo pela manhã, como elas foram lá para ungir o corpo de Jesus, também Jesus não estava mais na sepultura, já havia ressuscitado. Então apenas Maria Madalena ungiu o corpo de Jesus para o sepultamento. Essa Maria Madalena era aquela que estava sempre aos pés de Jesus, ouvindo de seus lábios as mensagens. Marta diz: Senhor, diga a Maria para que venha me ajudar, porque eu estou trabalhando e ela está aí parada, apenas ouvindo o Senhor. E Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela buscou a prioridade verdadeira e isso não será tirado dela. Você também deveria fazer o mesmo. Essa Maria Madalena que estava aos pés de Jesus, lá atrás, quando Jesus passava ali por Betânia e começava a pregar o evangelho, ela estava sempre atenta, escutando o que Jesus tinha para dizer. Aqui, ela também é a primeira a estar no túmulo e ver Jesus. Jesus tinha expelido 7 demônios dela. Verso 10. E partindo ela, foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram nas mulheres. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Ou seja, Jesus aparece para aqueles 2 que estavam a caminho de Emaús. Indo eles, anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Note que aqui fala da dureza de coração, da incredulidade deles. Jesus tinha dito, o Antigo Testamento dizia, Maria Madalena tinha dito para eles, as outras mulheres tinham dito para eles, aqueles 2 que Jesus encontrou com eles no caminho de Emaús tinha dito para eles, mesmo assim eles não acreditavam. E agora no domingo à tarde, Jesus aparece para eles enquanto eles estavam ali nos cenáculos, escondidos ali. Eles estavam à mesa. Jesus aparece entre eles de forma sobrenatural. Nenhuma porta se abriu. Jesus aparece entre eles e diz, a paz seja convosco. E o verso 15 diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ainda o verso 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita ou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. É significativo que as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto foram mulheres.
Como no mundo antigo as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Mas não foram homens, nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas como era de esperar, eles não acreditaram no seu testemunho, provavelmente porque parecia fantástico demais e também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Os apologistas destacam o fato de que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus como evidência da veracidade da história da ressurreição. Agora, o que seria estranho se o relato da ressurreição de Jesus fosse inventado? Ainda que o verso 14 eu grifei para você, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-os a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e já ressuscitado. Então, como eu já expliquei, Jesus, ele censura a credulidade deles. Como eles estavam incrédulos antes, e Jesus censura a credulidade deles, e eles seriam capazes de morrerem por uma farsa, por uma mentira, não é mesmo? E está aí, então, evidências da veracidade de suas afirmações. Vamos à parte de quinta-feira. Vão por todo o mundo. O que significam para nós as palavras de Jesus em Marcos 16, verso 14 e 20? Então nós lemos esse texto que diz sobre a grande comissão de Jesus. Você tem os textos aí. Jesus aparece entre eles e ele diz principalmente a partir do versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar vocês e aqueles que crerem. Em meu nome vocês vão expelir demônios, vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes. Se coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Vocês imporão as mãos sobre aqueles que estão doentes e eles ficarão curados. E Jesus dá essa autoridade para os discípulos na grande comissão. Nós podemos ver que vários deles falaram em novas línguas, como eles ali no Pentecostes. Depois também nós vemos um relato de Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, pessoas recebendo o Espírito Santo e falando novos idiomas. Aqui não é língua estranha, viu? Língua, novos idiomas. Um idioma que já existe, que eles nunca tinham estudado, mas eles têm o poder de Deus para falar em outros idiomas, para que outras pessoas conheçam também o Evangelho. Sempre que alguém estivesse envolvido na missão, eles seriam protegidos, eles seriam abençoados e Deus daria poder para que nós pregássemos o Evangelho. Essas palavras trazem um significado enorme para nós, porque também teremos o poder de Deus para expelirmos demônios, para pregarmos em nome de Jesus com autoridade, para levarmos pessoas à transformação e à conversão, para curarmos pessoas enfermas, para também sermos usados por Deus para pregar o Evangelho a todas as nações. Se for preciso, Ele dar o dom de línguas, de idiomas, de falar os idiomas sem nunca ter estudado, Ele vai dar. Mas é importante que você entenda que Deus quer que você utilize os seus dons, as suas capacidades, para que você possa crescer em utilidade para o avançamento do reino de Deus. Os discípulos iam por toda parte pregando o Evangelho, mas não iam sozinhos, pois o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Jesus estava com os discípulos naquela época e promete estar conosco hoje enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. Para terminar, eu quero ler para vocês esse texto do livro O Desejado de Todas as Nações, que tem aqui na página 632 e diz o seguinte: a voz que bradou da cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram com ele. Durante o ministério de Jesus, ele ressuscitou 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Esses ressuscitaram e morreriam novamente. Mas agora, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita pessoas que não ressuscitariam para morrer novamente. Eles ressuscitam para viver a eternidade com Cristo. E elas aparecem para várias pessoas ali na cidade. São vistas por muitas pessoas e depois elas sobem para o céu junto com Jesus. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Você e eu, meu querido amigo, se estivermos mortos pela ocasião da vinda de Jesus, seremos ressuscitados, teremos um corpo transformado. Alguém por acaso que me ouve, que hoje tem alguma necessidade especial, que tem alguma deficiência na carne, no corpo,
você terá o seu corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo ressurreto, um corpo como o corpo de Cristo. Se você perdeu um ente querido, como eu, nós encontraremos essas pessoas que morreram em Cristo na manhã da ressurreição. Na manhã da ressurreição você poderá encontrar várias e várias pessoas, 1000 gerações se encontrarão. Haverá abraços, haverá sorrisos. Se houver choro, será choro de alegria, um momento especial. O livro O Desejado das Nações diz que nós reconheceremos todas as pessoas, assim como somos conhecidos. Assim como Jesus apareceu para os discípulos e os discípulos reconheceram Jesus. Ele tinha um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo que não era da mesma matéria que ele tinha antes de morrer, porque é um corpo que entra em espaços sem acessar pela porta o local. É um corpo que come e bebe, mas de repente desaparece e aparece novamente. É um corpo que não está limitado pelo tempo, pelo espaço, pela matéria. Nós teremos essa oportunidade. Essa voz de Cristo penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. Aqueles que morreram em Cristo, que foram fiéis, que se dedicaram, que se sacrificaram pela mensagem do Mestre. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com Ele, acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Todos nós teremos autoridade de estar acima dos principados e potestades, acima daqueles que são malignos neste mundo, daqueles que cometerão pecado. Nós seremos levados para o céu e seremos exaltados juntamente com Cristo. Reinaremos com Ele 1000 anos e depois a cidade santa descerá para essa terra, onde reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Você quer viver esse momento? Você quer estar preparado para que, caso Jesus volte e você já esteja morto, você quer que a voz de Cristo desperte você na sepultura? Você quer que seu corpo também seja glorificado? Você quer reencontrar com aqueles entes queridos que um dia partiram? Eu também quero. Este é o meu desejo para mim e para você. E aqui, meus queridos, nós terminamos toda essa lição do trimestre sobre o Evangelho de Marcos. Estudamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, e nós crescemos espiritualmente. Todo esse crescimento não é para que você tenha mais conhecimento, entendimento, para que você seja mais sábio, para que você saiba dar opinião ali na escola sabatina, para que você saiba dar respostas para as pessoas, demonstrar que você entende bem. Não. Todo esse conhecimento é para que você atinja a salvação em Cristo Jesus. É para que você seja uma testemunha. É para que você ajude a apressar esse momento. Que Deus abençoe você e você firme-se na presente verdade. Que você esteja se preparando, orando mais, estudando mais, estreitando a sua comunhão com Cristo. É para que você, ao estudar isso, sinta o seu coração ardendo de alegria e de felicidade. Nós estudaremos na próxima semana outra lição. Se prepare, coisas emocionantes e importantes virão também dessa lição aqui. Nós nos encontramos na semana que vem.